Olá pessoal, hoje eu estou aqui com o professor Rafael Bordim e ele vai falar para nós onde ele fez a pós dele e o que ele vem fazendo ahm, como atividade de pesquisa, né? E também qual a atividade de pesquisa que é. E vai tentar falar para nós os aspectos importantes desse tipo de pesquisa para a sociedade, tá bom? Olá professor. Oi, tudo bem, Alexandre? Tudo bem, pessoal? Obrigado pelo convite para poder falar um pouco sobre o que eu faço. Então, sou o Rafael, sou atualmente professor em Pelotas, na Federal de Pelotas. E, bom, a minha formação, eu fiz a minha graduação aqui, sou licenciado em Física pela UFPEL, fiz o mestrado em Física na UFPEL também. Na época, aqui o curso era novo de pós-graduação, só tinha o mestrado. Eu acabei indo para Porto Alegre fazer o doutorado. Então, aqui em Pelotas, eu fui orientado pelo professor Alexandre Dil. Em Porto Alegre foi orientado pela professora Márcia, orientado pelo professor Alexandre Dil. E durante o doutorado, na época que existiam bastante bolsas para sair do país, eu acabei aproveitando e fiz um estágio de sanduíche. Fiquei durante um ano na Alemanha, na Universidade de Stuttgart. Depois acabei retornando, eu acabei não fazendo, por exemplo, pós-doc, que o pessoal faz um pós-doc. Eu fiquei pouquíssimo tempo como bolsista de pós-doutorado, fiquei só 2 meses, porque em seguida eu consegui um emprego e acabei preferindo a estabilidade. Daí fiquei quase 5 anos na Universidade Federal do Pampa e há 2 anos voltei para Pelotas. Certo. E tu trabalha, digamos, se fosse dividir em áreas mais, áreas maiores e sub-áreas, né? Qual seria a principal área de pesquisa, né, que tu atua? Então, o que eu trabalho, a grande área, é o que o pessoal chama de física da matéria condensada. Então, se a gente for dividir essa matéria condensada, ela é muito ampla, tem praticamente quase toda a física se encaixa no meio, que não seja física de partículas, física de plasmas e um outro tipo de física está dentro da matéria condensada. Então, o tipo de matéria condensada que eu pesquiso se chama matéria mole, que é, por exemplo, o mesmo tipo de matéria que o Alexandre pesquisa. Então, matéria mole, pessoal, é, como não diz, o que não é duro. Então, dentro de matéria mole, a gente pode estudar gases, pode estudar líquidos ou fluidos em geral. E algo que também se encaixa, que são sistemas biológicos. Então, se a gente for pensar tudo que é a molécula biológica, ela não é matéria dura, né? Sólida. Ela é meio molezinho. Então, é matéria mole. Então, também estudo fluidos, estudo sistemas com inspiração biológica e também estudo nanomateriais. E aí já toca um pouquinho na parte de materiais, na parte de estado sólido, só que ainda o que eu estudo está bem nessa interface entre matéria mole e estado sólido, porque são sistemas de matéria mole, mas eu quero entender como eles cristalizam, como que eles ficam no estado sólido, quais estruturas sólidas eles formam. Então, como eu falei, tem a grande área, matéria condensada. Eu estou dentro uma área menor, dentro da matéria condensada, que é a matéria mole. Dentro da matéria mole eu trabalho com várias coisas, desde fluidos como água e misturas de água, até gases, sistemas biológicos e nanomateriais. E para a gente entender, tu trabalha com esses materiais diretamente, como que tu faz para tirar alguma conclusão sobre algum material? Assim? Então, pegando a parte de novos materiais, né, o que eu faço são estudos teóricos. Eu uso o computador para fazer conta, porque as contas não tem como fazer a continha no braço, como a gente está acostumado a fazer nas aulas de matemática ou nas aulas de cálculo. A conta tem que ser feita no computador para a gente conseguir, literalmente, conseguir resolver ela. Só que eu tenho trabalhado diretamente em contato com experimentais. Então, tem sido bem legal, sabe, a gente poder comparar a previsão teórica com o experimento, ou até mesmo conseguir guiar o experimento a partir, ou entender o experimento a partir do dado teórico. E aí, dando alguns exemplos, teve um trabalho que foi publicado esse ano, que a gente estava, que era um estudo já um pouco antigo de um colega aqui da UFPEL, um experimental,
só que ele não entendia como é que ele tinha nanoplacas, uh, só para, eu estou falando a palavra nano, mas para explicar o que é, nano, pessoal, são coisas que são 1 bilhão de vezes menores do que a espessura de um fio de cabelo. Então, esse é o tamanho das coisas que a gente está falando. Então, imagina pegar um fio de cabelo, fatiar ele 1 bilhão de vezes, pegar essas coisinhas tão pequenas e tentar montar elas. Obviamente, tu não consegue montar na mão. O que tu faz é jogar tudo isso em uma solução e ver, e controlando algumas coisas, como é que elas vão se juntar. Então, por exemplo, tem esse colega aqui que ele pegava plaquinhas, nanoplaquinhas, colocava no micro-ondas. É um micro-ondas tipo que a gente tem em casa, só que ele fez umas mudanças lá. E as plaquinhas se juntavam e formavam cubinhos. Cubinhos já um pouco maiores, na ordem de micrômetros. Só que ele não entendia como é que era esse processo. E tinha algumas questões ali no meio de como é que podia entender. Porque Que é o que ele... normalmente quando a gente faz esse tipo de observação, a gente espera que se forme uma coisa esférica, né? Se tu vai pensar Isso. numa bolha ou num balão, a gente sempre imagina que vai ter um formato esférico as coisas, né? E Uhum. nesse caso não, né? Nesse caso ficava tipo um dadinho, um cubinho. E não era só isso. E tinha uma outra pergunta também que tinha a ver com a temperatura em que isso ocorria. Porque todo mundo já pôs comida para aquecer no micro-ondas, sabe que uma parte fica congelada, outra parte fica quente. Então a pergunta que ele tinha, por exemplo, para formar esse cubinho, eu tenho que ter uma região muito quente, uma região fria? Sabe? Isso é uma pergunta que no experimento não tem como abrir o micro-ondas no meio do experimento e ir lá medir. Você tem que colocar as coisas e ver aquilo que sai depois lá no final. Sim. Só que no computador a gente pode ver tudo. Então a gente pode criar um modelo e testar diferentes hipóteses e ver qual hipótese converge para o experimento. O que a gente fez foi exatamente isso, foi ver que na verdade a temperatura tem que ser uniforme. E se tu forma uma região um pouquinho mais quente, tu já não tem a formação desse cubinho perfeito. Então é esse tipo de informação que a simulação a gente consegue obter para ajudar o experimento. Legal. Tu teria como dar, assim, um exemplo ou uma aplicação do que seria importante a tua atividade de pesquisa de maneira geral, né? Acho que existem vários Então, exemplos, né, que a gente poderia falar. sim. Eu vou falar de um exemplo que é o que eu comecei a estudar lá no doutorado, então lá em 2010. O doutorado, minha tese, foi sobre água e outros fluidos confinados em espaços muito pequenos, da ordem de nanômetros. E lá dentro, o comportamento da água é completamente diferente. Então, no começo, eu queria entender a água. Só que isso foi evoluindo para entender não somente a água, mas a água e outras coisas misturadas dentro da água. Então, tem um trabalho muito legal que a gente está literalmente fazendo os experimentos nos últimos dias. Só que tudo começou com uma colaboração, que tem que falar da professora Carol Pampa, que é uma química. A gente começou a querer desenvolver nanomateriais para aplicação ambiental. Então, a nossa preocupação era remover poluentes que existem muito na água, não somente sal, mas metal pesado, corantes, pesticidas, que tem muito. E dentre esses materiais, teve um que até um aluno meu vai defender a dissertação mês que vem, que a gente desenvolveu. É um nanomaterial à base de grafeno, que eu muito ouvi falar em grafeno, que é o meio da moda, mas é um material à base de carbono. Só que a gente decorou esse nanomaterial com prata. Por que a gente decorou com prata? Porque prata é ótimo bactericida. Prata mata bactérias e mata vírus. Por que a gente então pegou esse material e resolveu testar? Será que se eu pegar esse material e pegar uma solução de água onde eu tenha o coronavírus, eu consigo tirar o coronavírus da água? E por que isso é importante? Porque está cheio de coronavírus no esgoto. O pessoal está infectado, o vírus vai para a água e acaba, e o nosso esgoto, a gente sabe, né, muito bem tratado, e ele segue ativo ali, ele sobrevive mesmo no pegar do esgoto, então ele pode voltar. E além disso, é também interessante de ter um tipo de biomarcador ou algum marcador, porque várias cidades que tiveram surto de coronavírus, meses antes era possível
ver o corona na água do esgoto. Então, não só agora para esse atual surto, mas pode ser algo útil para o futuro. Então, o que a gente viu que a gente começou lá querendo entender a água dentro de poros muito pequenos, de nanomateriais, agora está chegando em como remover coisas da água. Um exemplo que esse material remove muito bem o coronavírus. Então, o primeiro experimento que a gente fez foi literalmente só pegar um tubinho cheio d'água com coronavírus, largar ali o material, chacoalhar e deixar um dia descansando. A gente viu que ele absorve todo o vírus praticamente. E agora a gente vai já começar a ir para o próximo passo, que é primeiro ver como é que ele se comporta quando a gente tem um fluxo de água, para ver se o vírus vai ficar parado no meio, ou seja, como se fosse tu abrir a torneira e ter um filtro ali, a gente vai literalmente construir um filtro e fazer a água passar. E o terceiro passo, que vai ser mais complicado, vai ser ver se ele mata o vírus. Porque ele está decorado com coisas que matam vírus, que é prata, e também com detergente. Então tem detergente pendurado ali na estrutura, e a gente sabe que a melhor forma de não pegar o vírus é lavar as mãos. Por quê? Porque o sabão, o detergente mata. Então a gente tem esse material, tudo começou há 10 anos atrás com o estudo teórico, e foi evoluindo até agora. Então, isso é um exemplo de aplicação bem prática e bem atual do que eu tenho feito. Isso é uma demonstração também que a gente tem que estar sempre desenvolvendo a ciência, né? De maneira contínua, né? E realmente, sabe, se não fosse estudo básico, a ciência básica lá da gente compreender os mecanismos essenciais lá da físico-química básica, para chegar nessa aplicação ia ser muito difícil. A gente só conseguiu construir esse material porque a gente começou com um estudo teórico. Eu, primeiramente, prata é caro, então a gente fez estudo teórico para ver se a prata ia ligar no grafeno, aonde que ele ia ligar. A gente foi para o segundo passo, que foi construir esse material, que daí quem fez foi a professora Carol da Pampa. O terceiro passo agora foi em contato com outro professor daqui, provavelmente eu não sei entrar no laboratório. Quem fez toda essa parte do Covid foi o professor Rodrigo, da farmácia da UFPEL. Ele está literalmente trabalhando diretamente no Covid, fazendo teste PCR. Então, ele que fez essa análise se absorve ou não. Então, foi todo um estudo da ciência básica até a ciência aplicada, envolvendo eu que sou físico, envolvendo uma química, envolvendo bioquímico. Então, diferentes formações. O aluno que está fazendo esse trabalho é engenheiro. Então, é gente de várias formações diferentes, mas ciência básica, da ciência básica até a ciência aplicada, buscando novas tecnologias. Que legal, cara. Meus parabéns aí. Te agradeço pela conversa. Não sei se tu queria adicionar mais alguma coisa. Não, eu agradeço pela oportunidade. Vou falar que quem quiser conhecer mais o que eu faço, eu tento manter um site atualizado. Ele é ufpel.edu.br/Bordim, só que lá está tudo em inglês, está a parte científica. Quem quiser procurar algo mais de divulgação do que eu faço, pode procurar no Facebook ou no Instagram, Bordim Lab, meu sobrenome e Lab do lado. Então lá também eu tento fazer uma divulgação do que a gente está trabalhando. Como eu disse, sabe, nanotecnologia, uma das coisas que eu trabalho, eu quero entender ainda outros processos básicos envolvendo a água, está até mesmo ligado com a vida, como é que a água se comporta quando a gente tem moléculas ou biológicas ou que são similares à molécula biológica dentro da água. Não sei se são coisas que eu estou querendo compreender. Legal, cara. Muito obrigado. Eu agradeço, Alexandre. Tchau. Um abração.